Olá meus amigos, tudo na paz, tudo tranquilo? Eu estou aqui para mais uma videoaula de Geografia e nesta videoaula nós vamos tratar sobre o processo de globalização da economia, ok? Então vamos lá. Quais são os objetivos da aula de hoje? Estudar o processo de globalização em escala mundial, compreender as principais características que levam à aceleração do processo de globalização a partir da década de 1970. Bom, para a gente entender esses objetivos, é importante a gente entender como surgiu o processo de globalização no mundo. Para muitos estudiosos, e eu me encaixo entre eles, o processo de globalização surgiu entre os séculos XV e XVI com as grandes navegações, também conhecido como mercantilismo, e se intensificou com a Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX. Durante esse período, teve o processo de colonização mundial e depois de neocolonização. Ou seja, os países europeus passaram a ter uma grande influência sobre os países da América, sobre os países da África e de boa parte da Ásia. Contudo, é importante a gente levar em consideração que apenas durante o século XX, para ser mais exato, a partir da década de 1970, que esse processo ganhou força em nível mundial. Então, se a gente for analisar, partiu das grandes navegações, passando pela Revolução Industrial, até chegar no nível de globalização que nós conhecemos hoje. Mas o que melhorou com a globalização? Os meios de transporte ficaram mais eficientes, menos onerosos, hidrovias, ferrovias, as rodovias, enfim, os meios de transporte diminuíram as distâncias no mundo. A comunicação, a universalização da informática e o conhecimento imediato dos acontecimentos no mundo, as redes de informações em escala planetária que chega a todo mundo, não é verdade? A informática, formação em escala planetária de redes de informática, redes de serviços, serviços virtuais, o uso de celulares, de computadores, de tablet, o fluxo de informação é muito intenso. Tudo isso tem a ver com os mecanismos da globalização. Vamos analisar um pouquinho os pontos negativos. Bom, a rede de internet não atinge o espaço geográfico por igual, e sim se concentra nos países desenvolvidos, originando a chamada exclusão digital. Os países centrais, chamadas cidades globais, elas detêm os maiores níveis de tecnologia, elas detêm a sede das grandes empresas, mas os países mais pobres, os países periféricos, eles não conseguem ter acesso, até por questão de não ser tão bem capitalizado a tudo isso, não é verdade? Isso é chamado de exclusão digital. As transnacionais remetem boa parte dos lucros para as cidades sedes nos países desenvolvidos. Nós já vimos em outras aulas que as transnacionais hoje estão presentes em boa parte do mundo. Se vocês observarem essa imagem aqui, todas essas empresas estão presentes aqui no nosso país, aqui no Brasil. Mas, por outro lado, é importante a gente analisar também que boa parte dessas empresas, boa parte dos seus lucros são remetidos de volta para os países sedes. E esses lucros enriquecem ainda mais os seus países sedes. Essas empresas transnacionais vêm para os países periféricos em busca de matéria-prima abundante, em busca de mão de obra barata, não é verdade? Então elas lucram muito, mas remetem boa parte desses lucros para os seus países. As cidades globais, pessoal, vamos entender um pouquinho sobre elas. Nessas cidades, por exemplo, Nova York, Paris, Londres, Tóquio e assim por diante, possuem sedes de grandes empresas transnacionais que comandam fluxos de capitais produtivos. Grandes emissoras de televisão e rádio, bem como jornais de grande tiragem e provedores de internet que centralizam o fluxo de informações, também estão presentes nessas cidades. Grandes aeroportos internacionais de onde saem voos para outras cidades também de grande importância, onde tem grande fluxo de movimento. Modernos edifícios que sediam a Bolsa de Valores, a sede dos grandes bancos, outras instituições financeiras, sede de grandes empresas, de grandes indústrias.
sedes e representações das principais organizações mundiais, como a ONU, a FMI, Banco Mundial, a OCDE, a Organização Mundial da Saúde, enfim, né, o Tribunal Internacional. Ou seja, as decisões a níveis mundiais são tomadas nessas cidades globais. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Espero que tenha lembrado de tudo que foi falado hoje em sala de aula. Agora vamos fazer as atividades do nosso material didático. Valeu e até mais!